Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou comentar a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. Os tópicos que eu pretendo abordar com vocês são estes que eu anotei aqui. A verdade de Gideuti. Será que Gideuti realmente está comprometido com a verdade? Vou falar sobre proselitismo e exclusivismo. Vou falar sobre uma incoerência que eu observei na mensagem de Gideuti nesta escola bíblica. Vou falar com vocês aqui sobre o vão ter que engolir o satélite. Gideuti usou essa expressão, vou comentar com vocês. A mulher que está no cardápio de Gideuti. Sobre o sábado, né? Jesus, ele falou sobre Jesus, sobre o sábado e o jejum e que a religião também é uma sujeira, né? A mensagem da religião, ela polui a mente das pessoas e tira Cristo da vida das pessoas. Vou falar sobre isso também. Bom, então, quem guarda o sábado cumpriu parte da lei. Então, cumpriu toda a lei? Vou falar sobre isso também. Gideuti fez uma pergunta a um dos seus pastores e depois ele mudou de ideia. Vou comentar também isto. Gideuti mandou uma mensagem para todos os pastores evangélicos, que eu também vou comentar. Pastor que não aderir à revelação de Gideuti não vai ser salvo. Gideuti fez uma apresentação que você vai poder entender exatamente o que ele disse, tá certo? Então, ao final aqui do nosso vídeo, eu vou falar sobre a grande tribulação, porque Gideuti, ele trouxe o assunto e ele fez parecer que as pessoas estão equivocadas na leitura que fazem do texto de Apocalipse no capítulo 7, porque são palavras diferentes, a palavra tribulação lá não é a mesma palavra que está em Mateus 24, e que tem um de e tem um da. Será que é verdade? Ou será que Gideuti apresentou uma informação que não se sustenta quando nós olhamos para o que está escrito na própria Bíblia e inclusive no texto original grego? Então vai ser o último assunto que nós vamos tratar aqui, sobre a grande tribulação, tá bom? Então vamos lá, vamos começando aos pouquinhos aqui para ver se a gente consegue chegar lá. Bom, inicialmente Gideuti ele disse o seguinte, a questão aqui é sobre a verdade. Ele disse assim: a nossa posição está definida. Não somos contra nada. Somos a favor da verdade apenas. E aqui é o que diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Maravilhoso. E ele completa dizendo assim: se você quer mentira, fica onde você está. Então, será que ele estava se referindo a quem está na Igreja Maranata ou a quem está fora da Igreja Maranata? Parece que ele está se referindo a quem está fora da Igreja Maranata, porque ele falou que eles estão absolutamente comprometidos com a verdade que liberta. Então, se a verdade está na Maranata e ele diz: se você quer mentira, fique onde está, é porque você não está na Igreja Maranata. Então, se você não está na Igreja Cristã Maranata, você está na mentira e não na verdade, tá bom? Ele complementou dizendo o seguinte: nós estamos nos movimentando e trazendo uma palavra revelada. Quem é que traz a palavra revelada ao mundo? A Igreja Maranata. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo as pessoas vindo correndo depressa para a revelação. Grupos denominacionais. E eu pergunto para você que é da Igreja Cristã Maranata, isso é verdade? As pessoas das demais denominações religiosas, das demais igrejas cristãs e evangélicas, elas estão vindo correndo para a Igreja Maranata. A Igreja Maranata está ficando lotada porque está vindo gente, né, a cada final de semana, a cada semana está vindo mais gente das outras denominações, vindo correndo para a Igreja Maranata. Isso é verdade? Eu pergunto para você. Bom, a sua resposta é importante para que você entenda se Gideuti falou a verdade ou não. Entenderam? Se aquilo que você está vendo é diferente daquilo que Gideuti está declarando, então das duas uma.
Ou você está mentindo ou o Gedeuti está mentindo, não é? Ah, não, eu tô vendo aqui a minha igreja tá esvaziando. A escola bíblica dominical, então, para trazer as pessoas para aqui é a maior dificuldade. Eu não tô vendo nenhuma igreja enchendo. Bom, então você não tá, disse que não tá vendo a igreja enchendo. E Gedeuti disse que a igreja tá enchendo, que as pessoas estão chegando aos montões. Então alguém não está falando a verdade. Só que Gedeuti falou o seguinte, que a verdade está ali. E eles estão absolutamente comprometidos com a verdade. Será? Então vamos lá. Proselitismo e exclusivismo. Vocês sabem que proselitismo é você tentar trazer pessoas que são, por exemplo, de uma outra fé ou de uma outra denominação para a sua denominação religiosa. Esse termo, ele é lógico, ele não é... Ele era utilizado no Antigo Testamento, por quê? Quando, por exemplo, você tinha pessoas das nações vizinhas a Israel, que eram outras nações, e alguém, né, aquelas nações, normalmente elas eram politeístas, elas tinham outros deuses. Se a pessoa ela passasse a adotar o Deus de Israel como o único Deus, então ele seria considerado um prosélito, uma pessoa que saiu de uma outra fé e veio para a fé no Deus de Israel. Então era um prosélito. Então, por isso ficou este termo. Quando você traz alguém de uma outra fé para a sua, então isso é um proselitismo. E o exclusivismo é quando você diz, olha, se você não vier para cá, então você não tem salvação, porque só aqui você será salvo. Só aqui você está seguro, só nós somos a igreja verdadeira, só nós somos a igreja fiel, só nós temos a palavra da verdade para o mundo, porque fomos escolhidos por Deus para trazer a verdade única e exclusiva para o mundo. Somos nós os detentores da verdade. Então isso é exclusivismo e é uma característica de seita religiosa, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir o que Gedeuti falou. Não estamos preocupados em acabar com as denominações de forma nenhuma. Ou seja, dá a impressão aqui de que ele está dizendo o seguinte, olha gente, pode trazer as pessoas das outras igrejas para Maranata, que nós não estamos preocupados em acabar com as outras denominações, não. Então a gente nem tem, né, como fazer isso. Afinal, a Igreja Assembleia de Deus ela tem 12 milhões de membros, segundo o último censo. Não é? Então, quer dizer, a gente tem só de pessoas que são desinstitucionalizadas, são mais de 9 milhões. Nós temos a Igreja, a Convenção Batista, que tem, segundo o último censo, 3 milhões e 700 mil membros. O que eles querem, então? Nós queremos que eles entendam este momento e se juntem a nós para esse grande momento da partida. Então, eu acredito aqui que não tem como ser mais claro esta mensagem proselitista. Ele quer que as pessoas das demais religiões, denominações, se juntem à Igreja Maranata. É bem interessante porque a Igreja Maranata, ela não permite, eu vou dizer assim, que os seus membros participem de eventos, de cultos de outras denominações. Mas ela gosta muito de convidar as pessoas de outras denominações para assistirem os seus cultos. Então, é só de lá para cá. Daqui para lá, não pode. Como é que você vai deixar uma atividade aqui da Igreja Maranata para poder ir a um evento de uma outra denominação, ainda que evangélica? Então, isso é impensável. Você que é da Igreja Maranata sabe disso. Talvez alguém faça uma vista grossa aqui, outra ali, mas a ideia é, se você que é membro, tem algum serviço na Igreja Maranata, disser para o seu pastor, né, ou para o seu coordenador, se você for o pastor, olha, esta semana eu vou a um evento de casais da Igreja Batista. Experimente. Veja o que vai acontecer com você. E se você disser então que vai num culto do Anchieta Carvalho? Faça isso, experimente. Diga ao seu pastor, pastor, esse final de semana eu vou assistir um culto lá na igreja do nosso querido, amado pastor Anchieta Carvalho. Veja o que vai acontecer. Então, o que acontece? Eu estou dizendo para vocês que a Igreja Maranata, ela quer que as pessoas venham para a Maranata, mas ela não permite, ela não concorda que as pessoas participem com os outros. Entenderam? E ele continua dizendo o seguinte, há muitos que, diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizia assim, há muitas ovelhas que não estão nesse rebanho, mas que convém trazê-las. Essa é a hora que o Senhor quer trazer os de fora.
Então vejam, meus irmãos, Gedeuti chega a usar inclusive uma palavra de Jesus para associar a palavra de Jesus à Maranata em relação às outras denominações religiosas. Vocês conseguiram perceber isso? Então ele diz o seguinte: nós queremos que as pessoas das outras igrejas entendam este momento e se juntem a nós. E ele dá o exemplo de Jesus, porque Jesus falou o seguinte: por que você tem que se juntar à igreja Maranata? Porque Jesus disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é o um só pastor? É Gedeuti. Quem é o um só rebanho? É a igreja cristã Maranata. É bem interessante, não é? Não parece muito aí o exclusivismo e o proselitismo? Por quê? Se eles não são exclusivistas, por que as pessoas têm que vir para Maranata? Eles não podem ser salvos lá onde eles estão? Não, tem que vir para Maranata, tem que juntar a nós, né? Porque Jesus falou que tem que ter um só rebanho, um só pastor. E ele complementa dizendo o seguinte: é por isso que nós temos que falar aos nossos irmãos de outros grupos evangélicos. Então ele está estimulando os membros da Maranata. Olha, nós temos que falar para as pessoas dos outros grupos evangélicos, das demais denominações evangélicas. E ele diz: outros grupos evangélicos denominacionais que estão perdidos. Então, a igreja Maranata, ela tem que realmente atrair as pessoas para a Maranata, porque quem não está na Maranata está perdido. Ah, você está na Assembleia de Deus? Você está perdido. Ah, você está na Igreja Batista? Está perdido. Ah, você está na Luterana? Você está perdido. Ah, você está na Quadrangular? Você está perdido. Perceberam? Ah, você está na igreja do pastor Anchieta Carvalho? Você está perdido. Irmãos, é bem interessante, né? Vou continuar aqui. Porque eles estão ouvindo só pregação, pregação, pregação. E pregação não muda a mente de ninguém. Se não houver uma operação do Espírito Santo, não adianta. Então, a nossa grande preocupação é essa. Enquanto o mundo está em confusão, nós estamos devagarzinho, aqui, ali, uma proclamação dizendo onde é que está o caminho. Onde? Na Maranata, claro, né? E não estamos brigando com ninguém, estamos dizendo que Jesus está às portas, isso é profético, é a revelação, é a nossa função. Se nós sairmos disso, quem vai fazer? Quem vai fazer? Então ele está dizendo o seguinte para os membros da Maranata: nós temos essa responsabilidade de trazer as pessoas das outras denominações para a igreja Maranata. Porque as pessoas que estão em outras denominações, elas estão perdidas. Então eles têm que vir para a Maranata, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, vejam só, leiam bem o que Gedeuti disse. Duvidou? Vai lá e assiste ele dizendo isso com a voz dele. Tá certo? Agora, eu acho difícil você entender algo diferente do que eu estou mostrando para vocês aqui. Me parece que o proselitismo e o exclusivismo está escancarado aqui nesta mensagem de Gedeuti. E ele está estimulando as pessoas a trazerem gente de outras denominações para a igreja Maranata. Agora, eu fico assim, às vezes até pensando, bom, aí no Conselho Presbiteral, na cúpula da Igreja Cristã Maranata, como é que esses pastores estão lidando com o fato de que muitos de seus familiares, seus filhos, seus irmãos, seus parentes, que até um dia já foram da Igreja Maranata, hoje são membros de outras denominações evangélicas? Como é que vocês estão lidando com isso? Será que vocês estão trazendo esta mensagem de Gedeuti na Maranata, mas quando vocês estão com seus parentes, vocês estão dizendo que está tudo bem, que ele pode estar numa outra igreja, que está tudo certo, que ele vai ser salvo também? Agora, como é que você está lidando com isso? Porque a mensagem de Gedeuti, e é aquela que você está comprometido com ela, seja objetivamente, seja declaradamente, ou seja por omissão, você está concordando com esta mensagem. Você está assinando embaixo, você está admitindo. Como é que você lida com isso? Você tem coragem de chegar para o seu filho que não é da Igreja Maranata e dizer: meu filho, você vai para o inferno. Por quê? Por que, papai? Porque você não está na Igreja Maranata. Vocês estão perdidos. Como é? Tem que ter um só rebanho, um só pastor. E o lugar
onde há este um só rebanho. É onde está a revelação. Onde está a revelação? Na Igreja Maranata, não é? Como é que esses pastores da cúpula estão lidando com isso? Como é que eles pregam na igreja e como é que eles falam para os seus filhos, parentes, amigos, familiares? Eu fico curioso para saber. Então, se você não fizer isso, quem vai fazer? Agora vejam só a incoerência. Parece claro que Gedeuti disse que as pessoas têm que vir para a Maranata. Não pareceu claro isso? Para mim pareceu claro, né? Então, nós temos que falar isso para os irmãos dos outros grupos evangélicos que estão perdidos, né? Nós queremos que eles se juntem a nós, porque esta é uma hora de partida. Agora vejam só, o que ele vai dizer? Lá no final, né, ele vai falar sobre o sábado, e depois de uma pergunta do sábado, ele disse o seguinte, depois da resposta a uma pergunta sobre o sábado, ele disse o seguinte, quando nós... Vou deixar aqui, ó. Quando nós estamos dizendo isso, eu quero deixar bem claro, nós não estamos querendo que os irmãos de outras igrejas, de outros grupos evangélicos venham para o nosso meio, não. Ora, o que foi que ele disse no começo? Agora, ele está falando o contrário, mas ao final da mensagem, será que ele se esqueceu do que ele disse no começo? Como é que Gedeuti explicaria isso? Porque ele foi tão enfático num sentido e agora ele é enfático para deixar claro num sentido contrário? Eu acho muito estranho. Para mim é uma incoerência absoluta. Mas se você quer achar que isso é normal, tudo bem. E agora, lembram que ele falou que estava absolutamente comprometido com a verdade? Olha o que ele diz. Nós não estamos querendo, né? Os irmãos de outras... nós não estamos querendo que os irmãos de outras igrejas, de outros grupos evangélicos venham para o nosso meio, não. Não temos nem lugar. As igrejas estão cheias. Não precisam, não temos lugar. E chega de fazer banco. Nós podemos até pegar emprestado e fazer isso na sua própria igreja. E aí eu pergunto, isso é verdade? As igrejas Maranata estão superlotadas a ponto de não poderem mais receber pessoas que vêm de outros grupos evangélicos? Bom, esquece a questão da incoerência. Vamos imaginar que ele não tenha falado aquilo que ele falou no início. Vamos imaginar que então a verdade seja agora essa. Que as igrejas estão lotadas, que eles não têm mais como receber pessoas de outras denominações e que ele até traz aqui a sugestão de fornecer bancos para outras denominações para que eles possam ficar onde estão, já que não tem lugar na Maranata. Eu pergunto, é verdade? Ele disse que o compromisso dele na Maranata, da Maranata, é com a verdade, só com a verdade. Irmão, você que é membro da Maranata, isso é verdade? Em algum momento, Gedeuti mentiu. Não é? Ou antes, ou agora. Mas ele disse que estava comprometido com a verdade. Ou quem sabe você, então, para defendê-lo, vai falar alguma coisa que não é verdade. Eu não sei. O que eu sei é o seguinte, que a mentira, ela não é cabível como se fosse algo normal para uma pessoa que se diz discípulo de Jesus. Jamais. Até porque o próprio Jesus falou que toda mentira, o pai da mentira é o diabo. Satanás. E nós não podemos ter parte e nem concordar com aquilo que tem uma origem no diabo. Concordam? Então, assim, mas eu nem quero fazer nenhum tipo de afirmação. Eu quero que você responda. Afinal, os grupos de outras igrejas estão vindo correndo para a Maranata? A igreja Maranata encheu demais, superlotou, não cabe mais gente? É isso que eu pergunto para você. Em algum lugar a coisa não parece estar correspondendo à realidade, tá bom? Mas vamos lá. Agora, uma coisa bem interessante. Gedeuti, ele diz o seguinte, que as pessoas, os inimigos que não queriam o satélite vão ter que engolir o satélite. Vejam o que Gedeuti disse. Eu estou falando aqui agora pros irmãos aqui do Brasil, mas a minha voz, a palavra está saindo em vários idiomas hoje. Agora, imediatamente, em diversos idiomas. Todo mundo vai me ver falando agora, lá em russo, outro vai me ver falando alemão, outro vai me ver falando em espanhol,
Deus está nos dando esta bênção. É um milagre, ou seja, milagre para Maranata é isso. É um milagre para nós. E nós estamos usando o quê? A tecnologia. E os inimigos, aqueles que não queriam o satélite, quem são os inimigos, aqueles que não queriam o satélite? É o ex-membro? O ex-membro, eu creio que não está mais preocupado com o satélite, não é? Então parece que são pessoas que estão na própria igreja Maranata, esses inimigos. Agora, eu não sei, né? A igreja está lotada e está cheia de inimigos, de pessoas que não gostam, porque a notícia que a gente tem é que as pessoas não estão satisfeitas com satélite, com podcast, com nada disso. Mas ele diz o seguinte: e os inimigos, aqueles que não queriam satélite, vão engolir. Vão engolir o satélite todo e tudo mais, com todos os idiomas que estão aí. Ou seja, você vai engolir. Por exemplo, agora no carnaval, eles vão convocar você para ir para o Manaim, aí da sua cidade, da sua região, para assistir satélite. Com certeza. E você vai ter que engolir. Ah, mas eu não gosto desse negócio de ir para a igreja para ficar assistindo uma coisa que passa no YouTube. Eu não gosto, eu não tenho o direito de não gostar. Não, você não tem o direito de não gostar. Você tem que engolir. Por quê? Porque Gedeuti quer assim. E se você gosta ou não gosta, não importa. Você vai engolir. Sem azeite, sem lubrificação. Goela abaixo. Porque ele está empurrando esse satélite nas pessoas. E ele mesmo declarou isso. Tá bom? Aqui é só uma coisa curiosa, né? É só para mostrar que às vezes ele fala as coisas que ele já não consegue mais, sabe, pensar bem no que está falando. Vejam só. Depois que uma irmã que mora na Inglaterra, e pelo que eu entendi ela é brasileira, mas ela mora na Inglaterra, ela deu uma resposta da escola bíblica. E ela falou em inglês. Tá certo? Mas ela não é brasileira? Sim. Será que nasceu lá? Não sei. Mas enfim. Vejam aqui. Gedeuti diz assim. Flávia, né? Flávia Sibié. Eu acho que Sibié é aqui de Vitória. E Gilson responde. Ela é filha do pastor Charles Sibié. E Gedeuti diz. Ah, Sibié é aqui do Espírito Santo? E o Gilson diz. Inglaterra. Eles eram daqui, mas foram para a Inglaterra. E aí o Gedeuti responde o seguinte. Que bênção, Flávia. Que bom falar com você aqui, ter você aqui no nosso cardápio. Irmãos, é obviamente, né? Como é que, né? A Flávia não pode estar num cardápio, não é? Ela não é nenhum tipo de refeição. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, às vezes, Gedeuti, ele fala coisas que já não fazem mais sentido. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Fala coisas que não fazem sentido. Então, do mesmo jeito que ele fala de uma mulher que está no cardápio dele, ele vai falar de uma grande tribulação, ele vai falar de uma igreja, de um grupo que está vindo, depois ele vai falar do grupo que não está vindo, que tem que vir, depois ele diz que não tem que vir. Então, é um negócio meio confuso e que eu acredito que alguém da cúpula já deveria ter tomado uma providência. E se na cúpula não tem ninguém que possa fazer isso por conta do estatuto da igreja, eu acredito que algum familiar talvez devesse tomar alguma providência, até para proteger o Gedeuti e não deixar que ele chegue assim no final da vida, assim, em confusão mental, não é verdade? Então vejam que algumas coisas já perdem o sentido. Ele não consegue mais encadear bem a ideia. Mas vamos em frente. Aí agora ele vai falar sobre o sábado. Ele vai falar sobre Jesus, o sábado e o jejum. E também vai falar da sujeira da religião. Ele disse assim: você está em Jesus, você descansa os 7 dias da semana em Jesus. Ele está então dizendo o seguinte: então, o sabatista guarda o sábado, mas quem está em Jesus guarda os 7 dias da semana. É isso que ele disse. E ele continua: você pode tirar um dia para servir ao Senhor de forma diferente. Então, hoje eu vou tomar um café mais tarde, eu vou almoçar, não é? Hoje eu vou me abster do jantar até após o culto, ou vou fazer um jejum de 24 horas.
Isso é outra coisa. Você separou um dia. Então ele diz o seguinte: você não guarda o sábado, mas você pode reservar um dia para fazer um jejum. Não é isso? Foi isso que ele falou. Você pode separar um dia da sua vida para você se consagrar, fazer o jejum. E ele continua dizendo o seguinte: você separou um dia. Quando Jesus não está presente na sua vida, você jejua. Então preste atenção. Quando é que você jejua? Quando Jesus não está presente na sua vida. E ele vai dizer que, então, este é o ensinamento de Jesus. Ele diz o seguinte: e é ele que diz lá para os judeus, para os fariseus, para os seus discípulos: não precisa de jejuar só quando o noivo não estiver presente. Aí você jejua para que o noivo seja presente na sua vida. Então vejam bem, meus irmãos, analisem aqui comigo. Eu te disse o seguinte: se você está jejuando, ou se você faz um jejum num dia ou outro da semana, é porque Jesus não está presente na sua vida. E eu deixo a pergunta para você. Eu não estou mais na Igreja Maranata já há muitos anos, então eu não sei. Ainda existe aquele jejum semanal aos domingos? Todo domingo as pessoas, os membros, têm que fazer um jejum. Aquele jejum dormindo, que vai de meia-noite até as 9 da manhã, quando ele acorda? Mas é o jejum que eles fazem, não é? Então, esse é o jejum da Maranata. Mas Gideon te falou que quem faz jejum é porque Jesus não está presente. Se por um acaso este jejum ainda continua semanalmente, por quê? Será que Jesus está presente? Então, eu deixo essa pergunta para você responder. Quem sabe você está aí fazendo jejum de vez em quando, né? Até por outras razões, você quer consagrar a sua vida, porque, né, como ele falou, ele mesmo falou: olha, você não guarda o sábado, mas você às vezes reserva um dia para consagrar a sua vida. Aí agora ele diz: você reserva um dia para consagrar a sua vida exatamente porque Jesus não está na sua vida? Meu irmão, isso para mim não faz sentido, tá certo? Mas se para você faz sentido, beleza, tranquilo, entendeu? Mas lembra sempre disso. Todas as vezes que você fizer um jejum, vou fazer um jejum porque Jesus não está na minha vida, inclusive nos domingos, tá bom? Ele continua aqui, olha só. Irmãos, o espiritual é muito diferente de religião, não é? Então, depois ele falar dessa questão do jejum, agora ele ataca a religião, as demais igrejas. O espiritual é muito diferente da religião, não é mesmo? É uma diferença. Você explicar isso é muito difícil. Eu também acho. É muito difícil para quem está na letra, quem está em historicismo. História é uma coisa bonita, você tem arqueologia, coisa linda a arqueologia, é histórico. Não leva à eternidade. O que leva à eternidade é a relação do homem com Deus através do Espírito Santo. São as revelações do Espírito Santo. Acaba com isso, tira da sua cabeça esse negócio, essa sujeira que a religião traz para tirar Jesus da sua vida. Então o que é? Eu não sei aqui exatamente. Ele está querendo dizer então que ele está se referindo exclusivamente a adventista do sétimo dia? Então, os adventistas colocaram uma sujeira na sua cabeça? Mas como? Você era adventista? Oh, não, eu não era adventista. Então como foi que a religião colocou essa sujeira na sua cabeça? Era outra igreja? Meus irmãos, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Afinal, por que ele chegou aqui a essa conclusão de que a religião está colocando sujeira na sua cabeça? Então são as demais igrejas? Tira isso, ele está dizendo. Irmãos, enfim, né? Aí ele diz: olha, as coisas aqui da revelação da obra é difícil de entender. Eu também acho. Isso é muito difícil de entender. Eu tenho dificuldade de entender, né? Mas se você está entendendo tudo aí, eu deixo para você os meus parabéns, tá bom? Vamos lá. Agora ele vai falar, veja bem aqui, ó. Quem guarda o sábado, né? Cumpriu uma parte da lei. Então, cumpriu toda a lei? Vejam só, o que ele falou? Ele disse o seguinte: quem guarda só o sábado, ele quebrou o resto da lei. Por quê? Ele explica: cadê a ovelha, o sumo sacerdote, o templo? Quebrou toda a lei. E guarda o sábado, e você? Por causa de quê? O sábado é para fazer religião só. Então ele disse o seguinte: então, obviamente aqui ele deve estar se referindo aos adventistas. O adventista guarda o sábado, mas ele não está matando o cordeiro, e não está realizando o ritual levítico com o sacerdote, com o levita e tudo mais. Então, o que acontece? Ele cumpriu um preceito da lei que é guardar o sábado, mas não está cumprindo o restante da lei que está no ritual levítico. Então, por causa disso, o adventista quebrou toda a lei. Então, se ele pretendia ser salvo pela lei, ele não vai ser salvo.
É isso. No final das contas, Gedeuti está dizendo o seguinte: os adventistas não serão salvos, tá bom? Irmãos, eu não estou aqui entrando em mérito de adventista, até porque seita para mim, seita é seita, tá bom? Então, seja adventista, seja congregação, seja maranata, testemunha de Jeová, mormons, seita é seita. É diferente. Então vamos lá. Aí ele continua dizendo o seguinte: quem guarda parte da lei está na graça? Ah, na verdade é o seguinte, é uma pergunta que o Gilson faz, uma daquelas perguntas. Quem guarda parte da lei está na graça? E Gedeuti responde com o Gálatas 5:3. E diz assim: e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar. Aí ele explica, porque isso era uma questão da lei. E ele continua: não circuncidou, meu amigo? Não está na lei. Você pergunta: você está na lei? Circuncidou? Não? Então você não está na lei. Acabou, entendeu? Quer negócio mais claro do que isso? E diz mais o texto aqui, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Então ele está dando aqui o recado para os adventistas. O adventista guarda o sábado e não guarda os outros preceitos da lei, então o adventista está separado de Cristo, ou seja, reforçou a questão, adventista não tem salvação, tá bom? Agora, eu não quero, falar em detalhes aqui sobre a questão do sábado. Eu sei que sábado ele tem os adventistas eles têm uma série de vamos dizer assim, de textos que eles vão montando para construir toda aquela teoria deles. Não é assim simples como o Gedeuti está falando, não. Até porque eu já tive uma oportunidade, certa vez, não só de debater com o adventista do sétimo dia, mas até por conta desse debate, eu fiz um texto enorme sobre a questão do sábado. Estava até publicado no site Celeiros, nem sei se está ainda no site Celeiros. Tá certo? Então, quer dizer, não é uma coisa assim com 3 versículos. Tá bom? Mas enfim. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte. Bom, vamos pensar na Igreja Maranata. A mulher, ela não pode usar calça comprida, não é assim? Porque calça comprida seria uma roupa de homem. Pelo menos era assim no meu tempo. Se mudou, você diz aí no comentário. Então, no meu tempo, eles diziam que calça comprida era uma roupa de homem. Agora, de onde eles tiraram que calça comprida é uma roupa de homem? Foi do Novo Testamento? Não. É da lei. Bom, Gedeuti, então explica isso aí. O adventista guarda o sábado, quebrou a lei, então ele caiu da graça e está separado de Cristo. E no caso da mulher, Gedeuti, ela não usa calça comprida porque seria roupa de homem. E isso é um preceito da lei. Então, ela cumpre um preceito da lei, mas ela não cumpre os outros preceitos da lei. Ela também não mata cordeiro, ela também não participa de ritual levítico, ela não guarda o sábado. E aí, Gedeuti? Então, nesse caso, vale também ou não? E também, pense, para você, então vejam bem, para você que entende que o dízimo é uma instituição da lei, então se você dá o dízimo, que é parte da lei, mas você não tem levita, não tem cordeiro, não tem aqueles alimentos para serem entregues no templo, que era o preceito da lei junto com o dízimo. E aí, como é que fica? Então você cumpriu uma parte, não cumpriu tudo? Enfim, meus irmãos, eu estou trazendo isso aqui para vocês pensarem que as coisas não são tão simples assim como o Gedeuti está apresentando. Tá certo? Pense aí, então. Então é assim. Veja, meus irmãos, no contexto, até mesmo evangélico em geral, você vai observar muitas pessoas trazendo muitas coisas da lei para dentro do próprio culto evangélico. Você vai encontrar isso muito, inclusive, nas igrejas neopentecostais e nas pentecostais, certo? Então, sei lá, né? Vou deixar isso aí com vocês. Nem vou mais avançar neste assunto. Então, não dá tempo da gente ficar entrando em todos esses detalhes. Aqui é apenas uma curiosidade. Gedeuti, ele depois que ele fala sobre o sábado, sobre os textos do sábado, então ele achou que ele tinha feito um estudo maravilhoso e completo. Aí ele diz o seguinte: eu pergunto agora, pastor tem que conhecer esses textos bíblicos todos? Tem ou não tem? Eu vou fazer a pergunta ao pastor que está aqui, porque tinham vários pastores ali, inclusive o vice-presidente Alexandre Gueiros.
Então, ó, eu vou fazer a pergunta para o pastor que está aqui agora, para ele responder onde é que está o texto. Aí, ele deve ter olhado para a cara dos pastores lá e ele percebeu, não vai dar certo. Não vai dar certo porque ele já fez esse teste outro dia, ele fez perguntas sobre a doutrina e os pastores não sabiam responder. Aí ele desistiu, aí ele mudou de ideia na mesma hora. Aí ele continuou assim, não vou fazer isso porque vai complicar os outros. Como assim complicar os outros? Os outros nem ali estão, por que eles vão ser complicados? Vai complicar quem está ali, não é verdade? Mas enfim, ele mudou de ideia, ele percebeu que não pode mais fazer pergunta para os pastores, porque os pastores não conseguem adivinhar o que está na cabeça dele. É o fato. Né? Agora Gedeu te manda mensagem para os pastores evangélicos. Vejam só, nós estamos dizendo isso. Nós temos pastores evangélicos de todas as denominações que não tem resposta nenhuma para isso aqui, para sábado. Então ele ficou muito envaidecido de trazer aqueles 3 textos bíblicos sobre o sábado ali, e ele acha que os pastores das demais igrejas, ninguém consegue responder essas coisinhas de sábado. Então ele julga que todos os pastores de todas as outras igrejas, inclusive das igrejas que o pastor ele tem que ter formação teológica, ele acha que ninguém sabe nada sobre o sábado. Que ele, com aqueles 3 textos ali, então ele abafou. Irmãos, perdoe aqui os irmãos, né? Mas foi o que me pareceu, tá bom? Aí ele diz o seguinte, os pastores evangélicos de todas as denominações não têm resposta nenhuma. Então, como ele dá a entender aos membros que só ele consegue responder essas coisas, que os demais são todos ignorantes, ninguém consegue responder nada, religião é tudo uma porcaria, ninguém tem preparo nenhum, ninguém conhece Bíblia, ninguém sabe nada, eles só sabem pregar. E pregação é nada para Gedeuti. Pregar o evangelho é a maior bobagem que existe, segundo aquilo que a gente percebe nas mensagens de Gedeuti. E ele continua dizendo o seguinte, não tem resposta, os pastores, né? Sabe por quê? Não tem revelação. Que revelação? Que revelação? Que revelação que Gedeuti trouxe ali sobre a questão do sábado? Os textos são os textos que estão na Bíblia e que, né, não tem nada demais o que ele falou. O texto de Gálatas, então, enfim, mas ele faz as pessoas pensarem que eles são a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. É isso que eles querem que as pessoas pensem, não é? Obviamente, quem pensa assim é porque nunca entrou num outro grupo evangélico de verdade, genuíno, sério, não é? Mas vamos lá, ele continua dizendo o seguinte, estamos trazendo agora as revelações para todos os pastores de todas as igrejas evangélicas. Meus irmãos, o Gedeuti, ele dá a impressão aqui que estão todos os pastores de todas as igrejas, todo mundo parado para escutar o que ele tem a dizer. É a impressão que eu tenho. Então estamos trazendo agora as revelações para todos os pastores de todas as igrejas evangélicas. Para não deixar seus membros sair assim, sem saber o que é que estão fazendo. Então, se não é Gedeuti, coitados dos pastores da Batista, da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Quadrangular. Nossa, coitados pastores, né? Se não é Gedeuti, então tá dando uma aula para todos os pastores agora, né? Coitados deles, né? Vão deixar os seus membros saírem tudo assim. Meus irmãos, você já deve ter assistido. Será que você nunca assistiu uma aula de escola bíblica numa igreja genuína? Oh, irmãos. Enfim, vamos lá, né? Já é hora que eles têm que entender. Os pastores, Gedeuti, o professor Gedeuti dando aula para todos os pastores de todas as denominações. E ele continua. Pastor, de que igreja você é? De que grupo? Não importa. É batista, é presbiteriana, é assembleia, é luterana, é metodista? Aí ele diz o seguinte, você anotou os textos que eu falei aqui, né? Pegou os textos? Aprenda isso. Se você não pegou agora, escapuliu, nós temos isso. Ficou no YouTube, ou seja, você não conseguiu anotar, era tanto texto que você não conseguiu anotar. Então, lembra, ficou no YouTube, você vai lá depois, vai lá copiar os textos. Ele diz, vai lá e pega os textos. Nunca mais você vai ter esse sofrimento de estar vendo seu irmão sem saber se ele está guardando o sábado, se não está guardando, não é? Se ele está guardando sombrinha, se está guarda-sol, né? Seja o que for, essas bobagens.
Oh, meus irmãos, isso não parece ser nem um pouco sério. Então ele está querendo falar para os pastores e fala que os pastores não conseguem ensinar nada para os membros, que não conseguem apontar esses textos para os membros e que eles não conseguem, e então que os outros pastores estão guardando sombrinha, guarda-sol. Oh, meus irmãos, isso não pode ser sério. O Gedeuti, ele está no YouTube, sabe? É assim, é desrespeitoso com os demais, é arrogante, é soberbo. Os irmãos me perdoem, mas vejam isso. A forma como ele se dirige aos pastores das outras denominações, e depois ele não quer que a gente faça essas observações. Mas pense, se você é um pastor de uma igreja séria, se você escuta uma coisa dessas, isso não parece ser sério. Bom, agora ele vai dizer o seguinte: o pastor que não aderir à revelação dele, de Gedeuti, não vai ser salvo. Olha só, meus irmãos, veja se eu estou exagerando. Olha o que ele disse. A grande aflição, a grande tribulação que alguns pregadores querem ficar e querem que os outros irmãos fiquem também. Então aqui ele falou isso depois de ter falado sobre a grande tribulação. Só que eu estou jogando isso para o final, porque vai me dar um pouquinho mais de trabalho para mostrar para vocês essa questão da grande tribulação, tá? Então ele diz o seguinte: a igreja fiel não vai ficar. Sabe quem vai ficar? É quem está pregando que a igreja vai ficar. Esses profetas da sombra, da escuridão, eles estão falando que uma igreja vai ficar para ser levada depois. Sabe por quê? Porque eles acham que eles vão ficar escondidos no pecado, tá entendendo? E estão escondidos no pecado da concupiscência, no pecado de não conhecer a palavra revelada. Pastor que não entendeu a palavra revelada, ele vai ficar. Pastor que não entendeu a palavra revelada, ele vai ficar. Pode ser nessa obra, pode ser fora, pode ser em qualquer lugar. Ele vai ficar. Entenderam? O pastor de qualquer igreja evangélica, em qualquer lugar, se não entendeu essas revelações de Gedeuti de Cantares, essas revelações de Gedeuti sobre o Apocalipse, essas revelações sobre jejum, essas revelações aí que ele trouxe, não é? Então o que acontece? Se não entendeu isso que ele está falando, qualquer pastor que não está concordando com essas revelações além da letra, eles não vão ser salvos, meus irmãos. Eles vão para o inferno. Gedeuti está dizendo que os pastores que não estiverem na Maranata concordando com ele vão todos para o inferno. E, logicamente, consequentemente, com todos aqueles que os estão acompanhando nos seus ensinos nas suas igrejas. Vai todo mundo para o inferno, meus irmãos. Todo mundo vai para o inferno. Ninguém vai ter salvação. Porque, olha só, Gedeuti criou um novo pecado, tá certo? Um pecado que não está na Bíblia. O pecado de não conhecer a palavra revelada. O que é a palavra revelada? É a interpretação que a Igreja Cristã Maranata dá de algum texto bíblico. A interpretação particular. Como é que eles interpretam o jejum? Como é que eles interpretam a vinda de Jesus? Na quarta trombeta? Na quinta medida? Na consulta à palavra? O sangue é o espírito? Então, quer dizer, são coisas que se alguém não aceitar isso, né, qualquer pastor sério, irmãos, jamais vai aceitar essas coisas, não é mesmo? Mas, então ele está dizendo, qualquer pastor que não aceitar isso, essa revelação, isso é pecado. Meus irmãos, Gedeuti criou um pecado novo para poder mandar as pessoas para o inferno. Eu fico estarrecido. Meus irmãos, Gilson? Ô Gilson, você não tá vendo isso não, Gilson? Alexandre Gueiros? Alexandre Gueiros, você não tá vendo isso? Gerson Belucci, você não tá vendo isso? Meus irmãos, onde é que estão os pastores que estão aí assistindo isso e que não falam nada? Gedeuti mandando todo mundo pro inferno se não aceitar a revelação que ele criou na Maranata.
Irmãos, isso aqui, assim, é estarrecedor. Mas enfim, né? Vamos lá. Agora vamos para a questão da grande tribulação. Deixa eu ver aqui se dá tempo. Acho que dá tempo. Então tá. Vieram. O texto de Apocalipse. Então, Senhor, quem são aqueles de vestes brancas, né? São aqueles que que vieram, que estão as vestes, né, manchadas ou salpicadas, vestes brancas salpicadas de sangue. Quem são essa multidão de pessoas que está chegando aí? Aí a resposta é: são aqueles que vieram da grande tribulação. Aí Gedeuti, ele diz que não, que o texto de Apocalipse não é da, a preposição não é da, a preposição é de. Vieram de uma grande tribulação. São pessoas que vieram de alguém. E que é a igreja, ao longo de todo o tempo, aquela igreja que foi morrendo nas arenas, ali nas fogueiras e tudo mais, e passaram por aflição. Então é a igreja, então é o arrebatamento, é a igreja. Então essas pessoas é que estão vindo, não são aqueles que passaram pela grande tribulação a que se refere o texto de Mateus capítulo 24, onde Jesus está falando ali, inclusive, da sua vinda, tá certo? Mas tente entender isso, irmãos, só para que você não seja enganado, tá bom? Preste bastante atenção. Eu não quero que você concorde com tudo que eu falo. Eu quero apenas que você observe o que está escrito, tá bom? Não quero te convencer, é o Solon que está certo sobre essa questão de grande... Não, eu só quero que você observe o que está escrito e o que Gedeu te disse. Que você seja um crente como eram os crentes de Bereia, mais nobres do que os de Tessalônica. Porque se eles conferiam nos escritos que eles tinham, se eles conferiam até o que Paulo falava, por que você não pode conferir na sua Bíblia tão facinho o que Gedeuti está falando? Vejam o que Gedeuti disse. Ele diz o seguinte: uma coisa que tem que ficar bem clara aqui para todos os nossos irmãos é que tribulação para muitas pessoas, muitos grupos, alguns grupos evangélicos que se dissociaram do evangelho. Tribulação é uma coisa que vai acontecer e a igreja vai passar por ela. Então ele está dizendo o seguinte: que todos os grupos cristãos e evangélicos que entendem que a igreja passa pela tribulação, pela grande tribulação, são grupos evangélicos que se dissociaram, que se apartaram do evangelho. Eles estavam no evangelho e depois eles falaram: mas a igreja vai passar pela grande... Então eles se afastaram do evangelho. Então, como eles se afastaram do evangelho, eles começaram a pregar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Irmãos, vocês lembram que Gedeuti falou sobre historicismo, história e arqueologia e tal, debochando de quem quer estudar história. Mas, irmãos, é importante você saber pelo menos alguma coisinha da história, porque se Gedeuti soubesse pelo menos a história da igreja, ele iria saber que até o ano de 1830 o dispensacionalismo nem havia se instalado como ele está hoje. Não existia ainda esta teoria dispensacionalista que Jesus vai voltar em um ponto intermediário, que na verdade é o seguinte: Jesus veio uma vez, aí ele volta uma segunda vez intermediária, invisível, e depois ele volta... Então Jesus volta 3 vezes, na verdade, né? Então não há 2 vindas de Jesus, há 3 vindas de Jesus, não é isso? Então, mas enfim, eu não vou entrar em dispensacionalismo aqui de jeito nenhum, mas eu quero só que você entenda e lembre-se o seguinte: até o ano de 1830, né, chegando já próximo de 1830, tinha até algum ou outro que já estava já apresentando algumas coisinhas sobre essa questão da escatológica da grande tribulação, tá? E de uma vinda secreta de Jesus. Tinha alguma coisinha, mas não tinha nada ainda bem montado, tá certo? Em 1830, John Nelson Darby foi quem desenvolveu a teoria dispensacionalista. Ele não partiu do zero, começou do que tinha para trás, mas ele desenvolveu. E ele tinha um discípulo
que foi que fez toda a diferença, que era o Scofield. Você sabe a Bíblia Scofield? Então o que aconteceu? Em 1830, John Nelson Darby, ele desenvolveu, construiu essa teoria que Jesus vai voltar secretamente, né? E não é a segunda vinda. É uma vinda intermediária, secreta, e depois Jesus volta, então, ali no final dos tempos. Então, no final da grande tribulação. Então, o que acontece? Antes de 1830, meus irmãos, nem existia isso. E Gedeuti diz o seguinte, que as pessoas que... Então, quer dizer, até 1830, estava todo mundo apartado do evangelho. Porque ele falou assim, então quem agora não acredita no dispensacionalismo modificado de Gedeuti, então são pessoas que se apartaram, se dissociaram do evangelho. Meus irmãos, é muita falta de conhecimento histórico. Aí o que aconteceu? 1830, 1830 anos depois de Cristo, é que surgiu então a teoria dispensacionalista, que é essa que você acredita nela. E que então o discípulo de John Nelson Darby, no ano de 1908, salvo engano, por aí, 1908, fez a primeira Bíblia comentada, a primeira Bíblia, e era um comentário completo de toda a Bíblia. Não existia até então uma Bíblia, né, com um comentário completo, de Gênesis ao Apocalipse. Então, Scofield foi a primeira Bíblia comentada completa. Então, essa Bíblia ela acabou se tornando assim essencial nos cursos, nas formações teológicas. Só que o Scofield era discípulo de quem? Do John Nelson Darby. E aí, o que aconteceu? Ele, ao fazer a sua Bíblia comentada, ele colocou lá o quê? A teoria dispensacionalista. Eu não estou desmerecendo nem desclassificando essa Bíblia Scofield, maravilhosa. Agora, em toda a sua extensão, com muita coisa boa, incluiu lá a teoria dispensacionalista. E que como esta Bíblia foi a mais famosa, a mais usada nos cursos de teologia, e foi exatamente quando estava surgindo o pentecostalismo, coincidentemente, o pentecostal, então, que precisava de algum fundamento, acabou utilizando muito a Bíblia Scofield. E o que aconteceu? Então, hoje, a teoria mais conhecida e mais aplicada e a mais confortável para todo mundo é que, de fato, a igreja não passa pela grande tribulação, vai ser arrebatada antes e depois, então, vai ficar uma turma aí para sofrer. É muito melhor a gente acreditar assim, não é? Então, ficou tudo ótimo. Pentecostalismo nascendo, Deus falando, tal, surge uma Bíblia com um dispensacionalismo, uma coisa muito boa, especialmente numa época onde estavam surgindo muitas guerras, inclusive mundiais. Então, tudo se encaixou e foi propício. E hoje nós temos a teoria dispensacionalista dominando. Então, não é como o Gedeuti diz. Olha, então é como se sempre foi assim. Aí agora quem não crê assim que se apartou. Ao contrário. Quem crê nisso é que eu acredito que acabou se apartando daquilo que já vinha sendo ensinado, praticado pela igreja ao longo dos séculos. Tá bom? Mas enfim, não quero estar certo sobre isso. Você pode pensar diferente. Você acredita no dispensacionalismo, né? Eu te amo do mesmo jeito, te considero do mesmo jeito, e isso não vai mudar em nada, nem a nossa relação, nem a sua relação com Deus, e nem vai implicar em nada na sua salvação. Se você está em Cristo, você está seguro, tá bom? Se Jesus voltar antes, você está seguro. Se voltar no meio, você está seguro. Se voltar depois também, se você estiver em Cristo, você está seguro. Então é assim que eu creio. Não precisamos discutir. Agora, Gedeuti coloca como se quem não aceita esta revelação que ele criou da quarta trombeta, quem não aceita está perdido. Não vai ter salvação. Então vejam a diferença, tá certo? Por mais que eu entenda que a teoria dispensacionalista não é a adequada, eu jamais vou considerar que aquele que crê nessa teoria está perdido. De forma alguma. Tá certo? De forma alguma. Mas vamos lá, deixa eu avançar aqui, né? Então,
O que ele diz? Muitos grupos, alguns evangélicos se dissociaram do evangelho. Tribulação, blá blá blá. Então, ele continua. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque a palavra diz assim: tribulação, quando fala no Apocalipse, é a mesma palavra de sofrimento. Como foi de Paulo, as tribulações de Paulo, a palavra é klipsis, né? Klipsis, que no grego, é a mesma palavra para tribulação. Então ele está dizendo o seguinte, que a palavra tribulação, que está lá no livro de Apocalipse, né? Quem são aqueles, Senhor? Aqueles que vêm de vestes brancas, né? Manchadas com sangue. Aí o Senhor responde, são esses os que vêm da grande tribulação. Então, essa palavra tribulação não é a grande tribulação de Mateus 24. É outra palavra, diz respeito apenas a sofrimento. É isso que ele está dizendo. Não, é os que vêm de um grande sofrimento, né? Porque afinal a igreja morreu lá nas arenas e tal. Meus irmãos, aí ele vai completar e vai dizer o seguinte. A palavra clipsis, né? Ele falou tripsis, não sei, mas é clipsis. Que no grego é a mesma palavra para tribulação. Então, não é a grande tribulação. Então, a palavra lá do Apocalipse lá não é a grande tribulação. Então, Gedeuti disse o seguinte, não é porque eu não quero que seja. E ponto final. E ele continua, então diz assim, no capítulo lá em Apocalipse, ele nem diz qual é o capítulo, diz assim, aqueles que vieram de grande tribulação. É uma coisa, está escrito no texto, não sei em que texto, não sei em que Bíblia. E aqueles que vieram da grande tribulação. Então, aqueles que vieram da grande tribulação é uma coisa, mas o texto aqui falando de grande tribulação. Então ele diz o seguinte, que lá no livro de Apocalipse, Senhor, quem são aqueles? São aqueles que vêm. Aí ele diz que o texto diz que aqueles que vêm de grande tribulação, ou seja, de momentos difíceis da igreja. Porque não é é de, segundo Gedeuti. Os que vêm de grande tribulação. Me perdoem se eu estou sendo muito repetitivo. Tá certo? Mas ele continua dizendo o seguinte, a igreja viveu esses 2000 anos vivendo de provas, de tribulação. E o que vai acontecer? Qual o juízo de Deus sobre essa igreja? É o arrebatamento. Eu fiquei sem entender. Ora, o juízo de Deus é o arrebatamento? O juízo de Deus para a igreja que sofreu ao longo de 2000 anos, o juízo de Deus para eles é o arrebatamento? Irmãos, pergunta isso aí para Gedeuti. Né? Como eu falei, tem coisas às vezes que ele vai falando que as coisas vão começando a perder totalmente o sentido. Ela vai ser retirada antes da grande tribulação. Por quê? Porque ela é a noiva, ela é a esposa. E o Senhor não quer mais o sofrimento dessa igreja. Irmãos, esse argumento aqui eu acho ele muito ruim. Por quê? Então a igreja é a noiva, é a esposa, e o Senhor não quer que a igreja sofra. Porque é a noiva dele, como é que ele vai querer que a igreja sofra? Meus irmãos, e a igreja primitiva? E as pessoas que morreram nas arenas? E as pessoas que morreram nas fogueiras? Que foram perseguidas ao longo de centenas de anos? Não eram igreja? Ora, se eles eram igreja, por que Jesus então não quer que nós sofremos, mas aquela lá pode sofrer? Irmãos, eu não acho razoável. Me perdoem, tá? Quem acredita assim. Mas eu não acho razoável. Eu acho que pelo menos esse argumento ele é muito ruim. Não é porque a igreja, não, eu não quero que minha noiva passe. Como é que eu vou receber a minha noiva, né? Sofrida, machucada? Ora, mas e a quantidade de pessoas que morreram? Não eram da igreja? Não eram noiva? Irmãos, por favor, né? Mas enfim, eu respeito, tá? Eu falo assim, pode até parecer que eu fico assim meio inconformado, mas eu respeito se você acredita. Mas assim, vamos lá. Vamos ver aqui a questão da grande e de grande tribulação. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês, vou mostrar. Então vamos lá. Apocalipse 7, 13 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, ele é Deus falando, tá? São estes os que vêm da grande tribulação. Gedeuti falou que aqui não é da, que é de. São estes os que vêm de grande tribulação. Irmãos, está escrito aqui, ó. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Da grande tribulação. O texto não diz de. Solo, não, mas é porque você não conhece o grego, você não sabe o que é o original. Não? Vamos ver. Vamos ver então se é isso mesmo, né? Aqui está o texto
em português e embaixo o original em grego, tá certo? Apocalipse escrito em grego. Então, olha só, vamos ver aqui, verso 14. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele diz, estes são os que vieram da... Tá aqui, ó. E qual que é o correspondente grego aqui? Porque você sabe, meus irmãos, a Bíblia ela tem Strongs. E o Strong é o seguinte, é aquele númerozinho que ele vai te jogar. Onde tiver esta mesma palavra, em qualquer lugar na Bíblia, ele te joga e te mostra lá que é a mesma coisa. Mas aqui a ideia não é essa. Eu vou mostrar para vocês o Strong apenas porque para cada Strong tem um conjunto de significações. Então o Strong aqui, olha só, é 1537, tá bom? 1537, que é a preposição. Ah, será que é da ou será que é de? 1537, vamos lá. Tá aqui, ó. 1537, tá aqui, ó. Vou ler para vocês. Preposição primária denotando origem ou ponto de onde ação ou movimento procede. De dentro de, que vem de dentro de algum lugar. Tá certo? Ó, de lugar, vem de algum lugar, de tempo ou causa, literal ou figurativo. Preposição de dentro de, por fora de. Então, o que é o 1537, que é esse aqui, ó, que está aqui, ó, o da. Por que eles colocaram da no 1537? Porque o da aqui é o que vem de dentro da grande tribulação. Entenderam, meus irmãos? Então, o que eu posso mostrar aqui para vocês é o original. E é o que diz o significado da palavra original. Então, o que acontece? Eu acredito que para que Gedeuti pudesse, pelo menos, ser honesto no seu ensino, se ele disse, não, aqui, lá não está escrito da, está escrito de. Mostra o texto original aí, mostra o significado da palavra. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito que Gedeuti, ou ele usou assim, de uma artimanha aqui para poder te levar a uma compreensão errada do que está escrito na Bíblia. Me perdoem, os irmãos, mas quem são aqueles que vieram da grande tribulação, de dentro da, foram tirados, vieram lá de dentro da tribulação, da grande tribulação. Então, olha só, aí ele vai dizer o seguinte, que a palavra tribulação do Apocalipse é o tlipsis. E que a palavra tribulação em Mateus 24 é outra palavra, que significa momento. Olha só o que ele falou. Ele disse assim, quando você fala a palavra tribulação, nós temos duas palavras. Uma é o tlipsis, que fala a respeito que é a tribulação que o mundo todo vai viver. Então, ele diz, a palavra tribulação tem duas palavras que são que tem o significado como tribulação. Tem uma que é a tribulação, que é sofrimento, que é o que todo mundo passa. Tá certo? E outra que é um momento. A palavra, ele falou ginomai, mas que eu saiba é gnomai. Mas enfim, tanto faz, né? Vou falar então aqui o que eu conheço. Eu vou falar do gnomai. Não, vou falar ginomai porque foi o que ele usou, né? Então tá. Então, existe a palavra tlipsis e existe a palavra ginomai. Todas elas significam, são traduzidas como tribulação, só que elas têm significados diferentes. A palavra tlipsis, segundo Gedeuti, significa sofrimento que todo mundo passa, que é o que está lá no Apocalipse. E a palavra ginomai seria, então, o momento do evento grande tribulação que está lá em Mateus 24. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui. Tlipsis, tá vendo? Que é esse escritozinho aqui em grego. Qual é o significado? Ato de prensar, imprensar, pressão, tá bom? Que é uma metáfora de opressão, de aflição, de tribulação, angústia, dilemas e tudo mais. Então tá bom. Ah, então significa angústia? Tudo também. Mas agora, será que a palavra que está em Apocalipse é uma e a palavra que está em Mateus 24 é outra? Não, vou mostrar para vocês. Ó, Mateus 24. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande
tribulação. Qual é o strong? 2347. O que está escrito aqui? O strong 2347, que é essa palavrinha aqui, ó, esse, né, rabiscozinho grego aqui. Então, aqui em Mateus 24, quando ele fala a palavra tribulação, tá aqui, é o strong 2347, tribulação. Tá bom? Tem mais uma aqui em Mateus 24, ó. Aparece em Mateus 24 de novo aqui, ó, a mesma palavra, ó, Mateus 24. Ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, qual é a palavra? É essa aqui, ó, o tlipsis. É o tlipsis 2347. Então, em Mateus 24, qual é a palavra que aparece para tribulação? É a mesma palavra grega tlipsis. Tá certo? A mesma palavra grega tlipsis. Nas duas vezes que aparece a palavra tribulação. Agora vamos ver no livro do Apocalipse. Aqui, ó, Apocalipse, capítulo 7, verso 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Então vejam só, grande tribulação. Cadê a palavra tribulação? Tá aqui, ó, tribulação. Tá vendo aqui, ó? Qual é a palavra? 2347 é o strong e a palavra é o tlipsis. É tlipsis, a mesma palavra de que está em Mateus 24. Então o Gedeuti falou: não, lá em Apocalipse é uma palavra e lá em Mateus 24 é outra palavra. Não é. Me perdoem os irmãos. Eu não sei se Gedeuti errou ou se ele fez isso de propósito para poder dar sustentação à teoria dele. Mas lá em Apocalipse está escrito: quem são aqueles? São aqueles que vieram da grande tribulação. Então, aquelas pessoas que estão vindo, que estão chegando ali para o trono de Deus, aquela multidão de pessoas, eles passaram pela grande tribulação. Ah, mas lá em Mateus 24 era outra palavra. Não era, eu mostrei para vocês. As duas vezes que aparece é a mesma palavra, tlipsis, tá bom? Então vamos lá. O que mais que eu posso mostrar para vocês? Agora eu queria mostrar para vocês, eu acho que eu vou abrir aqui na própria Bíblia. Eu não sei se dá para ver bem, mas deixa eu mostrar para vocês. Ah, tá. E no texto de Marcos também, é tlipsis. Deixa eu mostrar aqui. Marcos, tá vendo? Aqui é o Evangelho de Marcos, é o capítulo 13 e é o verso 24. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, olha aqui, ó, 2347. 2347. Se eu clicar aqui no 2347, olha o que vai aparecer aqui do lado, aqui, ó. Tlipsis é a mesma palavra. Então, a mesma palavra que está no Apocalipse é a mesma palavra que está em Mateus, que é a mesma palavra que está em Marcos, que é tlipsis. E Gedeuti falou que não, porque lá em Mateus é ginomai, tá certo? Ah, tá bom. Ah, é ginomai? Mas por que ele disse isso? Aparece a palavra ginomai do grego? Aparece. Ela aparece em vários textos, mas olha o que significa a palavra ginomai. Tá vendo? Tudo isso aqui é tudo onde ela aparece, tá vendo? Mas eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou no livro, no Evangelho de Mateus 24, tá bom? Eu estou aqui no Evangelho de Mateus 24 e vai aparecer essa palavra ginomai várias vezes. Só que ela aparece significando o quê? Eu vou clicar nela aqui, vocês vão ver, ó. Quando eu clicar aqui, ó, ginomai. O que significa ginomai? Olha aqui, ó. Tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida, tornar-se, acontecer, de eventos. Então, a palavra ginomai, quando ela aparece lá no texto de Mateus 24 ou de Marcos, ele fala, são em algumas outras palavras que se referem a eventos futuros. Mas não é a palavra tribulação. Pelo menos não aqui, entendeu? Nessa Bíblia e nessas outras que eu tenho. Tá certo? Tá vendo aqui, ó? Aqui é o interlinear do Novo Testamento. Quer que eu mostre para vocês o que está no interlinear do Novo Testamento? Vou mostrar para vocês. Está aqui. Interlinear. Então diz assim, ó. Olha o que está aqui, ó. São os que vêm da, é o D mais o A, tá vendo? Grande aflição. Então é da grande tribulação, da grande aflição. Qual é a palavra que está aqui? Veja só qual é a palavra que está aqui. É o tlipsis.
É o Eclipses. E olha a notinha aqui que ele tem aqui do lado. Ele diz assim, ó: esses são os que atravessaram, são e salvos, a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. Então, quem são? Olha só, até aqui a nova tradução na linguagem de hoje, quando ela interpreta aqui, a grande tribulação, ele diz: quem são as pessoas? Ele diz aqui, são aquelas pessoas que passaram pela grande perseguição. Então, isso, como eu falei para vocês, é esse interlinear aqui, ó, tá bom? Ah, mas Gedeuti falou também, né, que tem o dicionário. Tá, querem ver então? Vini, tá vendo, ó? Dicionário Vini. O que o Vini diz? Vamos ver o que o Vini diz? Então tá, tribulação, eclipses, tá vendo aqui? A mesma palavra aqui, o grego aqui, ó, a mesma palavra. E ele diz o seguinte: quanto a este termo, veja aflição. Porque tribulação, aflição, mesma coisa. E é encontrado em Mateus 24:9, serdes atribulados. É encontrado em Marcos 4:17, tribulação. Em Marcos 13:19. Então, em Mateus 24 e em Marcos 13, quando fala da tribulação, da grande tribulação. E aí ele diz aqui os outros textos que aparece também a palavra, e aqui ele fala, ó, em Apocalipse 7:14, a grande tribulação. Quem são aqueles? São aqueles que vieram da grande tribulação. Literalmente, a tribulação, a grande, não está sem o artigo. Então, ele faz questão de dizer que não está sem o artigo. Não é aquele em que todos os santos tomam parte. Então, ele faz questão, tá vendo? Ó, o dicionário Vini. Isso aqui, irmão, não é qualquer dicionário, tá certo? Não é qualquer dicionário. É um dicionário muito reconhecido em qualquer ambiente de estudiosos da teologia. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, vejam bem, aqueles que vieram da grande tribulação, não é, ele faz questão de dizer que não é um sofrimento qualquer, que são aqueles que vieram de dentro mesmo daquela perseguição. Vou ler para vocês, né? Não é aquele sofrimento em que todos os santos tomam parte, como Gedeuti falou. Indica um período definido dito pelo Senhor em Mateus 24, ou seja, é o mesmo período que foi apontado em Mateus 24, de 21 a 29, e em Marcos 13, 19 e 24. Veja, onde é mencionado que o tempo é anterior à sua vinda. Mas vejam só, lá embaixo, né? Seu começo é sinalizado pela colocação da abominação da desolação. Então, quando é que começa essa tribulação que é referida em Apocalipse? Quando aquela abominação que o profeta Daniel se referiu se assentasse, então, ali no trono, né? Então, a abominação da desolação, que se refere a Mateus 24. Vamos, irmãos, deixa eu mostrar para vocês. Eu sei que pode ser que tenha pessoas que não tenham interesse no assunto, mas eu aproveitar que já estamos aqui, eu não quero dar nenhuma aula disso não, mas só é uma pincelada apenas, tá bom? Então vamos ver aqui uma coisa interessante. Eu vou abrir aqui, ó, estamos na Bíblia, né? Eu vou pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui, vou fechar aqui, aqui, ó, vou pegar a NVI. Ou pode ser a revista atualizada, ou pode ser a NVI. Então vou pegar aqui a NVI, Mateus 24. Vejam só, irmãos, vejam só a estrutura de Mateus 24. Jesus saiu no templo enquanto caminhava com seus discípulos. Então, ele estavam com todos os discípulos ali e eles perguntaram quando que seria o sinal da vinda dele. Então, os discípulos estão perguntando quando será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Está aqui, né? E Jesus respondeu, cuidado que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então ele falou dos falsos profetas, falou de nação contra nação, e guerras, e pestes, e tudo mais, aquilo que você já sabe. E ele continua, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros. Então tá vendo, ele tá colocando isso assim, e ele falou, né, que essas coisas, elas assim, seriam o começo de todo este sofrimento, quer dizer, é a parte inicial, mas ele vai se desenvolvendo, é claro, né? Aí, no verso 15, ele diz assim, olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, ele vem falando, Jesus vem falando, fala desses sinais, e guerras, e rumores de guerras, e
pestes e doenças, e nação contra nação, e reino contra reino, e ele vem descrevendo como se isso fosse o princípio das dores. A coisa, então, piora quando? Ele diz o seguinte, quando você vê que a abominação, a que se referiu o profeta Daniel, sentado, então, no lugar santo, no templo, quem é a abominação? É o anticristo. Então ele diz assim, ó, quando então o anticristo sentar no templo, então aí começou a grande tribulação mesmo, olha só. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça, quem estiver no campo tal, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, né, que estiverem amamentando, orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque, então aí no verso 9, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e jamais haverá. Quando é que acontece a grande tribulação? Se você for lendo o Evangelho de Mateus, primeiro você tem esses problemas todos, que são os princípios das dores, guerras, rumores de guerras, tal. Aí ele não faz nenhum intervalo para poder falar de uma vinda secreta de Jesus aqui, não. Ele vai contando, ele diz que esses são os princípios das dores, mas vai chegar o momento, na sequência, em que você vai ver o quê? A profecia de Daniel se cumprir. O anticristo vai e se assenta no templo, no trono, no templo, tá certo? O anticristo. Bom, aí, pense comigo. Você tem a teoria dispensacionalista que diz o seguinte, princípio das dores, a igreja arrebatada. Não está dizendo isso aqui no texto de Mateus 24. Não tem nada falando de igreja que vai ser arrebatada em Mateus 24. Ele vai dando uma sequência e diz o seguinte, começou e as coisas vão piorando, até chegar o momento em que a profecia de Daniel se cumpre e o anticristo se assenta no trono. Os dispensacionalistas vão dizer o seguinte, não, vai ter um arrebatamento secreto, que não foi falado, que ele é secreto, né? Aí arrebatou secretamente, aí começa a grande tribulação, passam-se os 3 anos e meio, aí então é que o anticristo senta no trono. Depois dos 3 anos, os 3 anos e meio primeiros, né? Que é um tempo onde ele está lá se desenvolvendo, depois ele senta, e a partir daí então vai começar a grande perseguição. Só que, prestem atenção numa coisa, então começa a grande tribulação, e aí depois ele diz o seguinte, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, vejam bem, já começou a grande tribulação, e os dias vão ser abreviados por conta de quem? Por conta dos eleitos, ou seja, meus irmãos, Jesus te falou, e o quem vai ficar não é mais eleito, não é nada, é a igreja que fica, é quem vai morrer, ele fica lá em Cantares, é a igreja que fica, a igreja que fica, a igreja que fica. Meus irmãos, vejam o texto de Mateus 24, pelo amor de Deus. É só ler, é só ver a sequência. Começou as dores, tal, chega um momento, o anticristo assenta no trono, começa a grande tribulação, aí começa uma perseguição, não é? E aí ele diz o seguinte, esse tempo vai ser abreviado por conta dos eleitos, por conta dos escolhidos, por conta daqueles que irão ser salvos. Só que o anticristo já sentou no templo. Entenderam, meus irmãos? Eu não sei se eu consigo ser mais claro do que isso, né? E aí acontece aquele negócio, olha, eles ainda estão esperando o Cristo. Vejam onde está o Cristo, aqui, está ali, tal. Vou pulando aqui, né? Vejam que os avisei antecipadamente. Verso 26. Assim, se alguém lhe disser, estar aqui, não sai, está ali, dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando é a vinda do Filho do Homem? Nessa sequência de Mateus 24, a vinda do Filho do Homem é depois da grande tribulação. Meus irmãos, está escrito aqui, é só você seguir o texto. É só você seguir o texto. Eu não sei porque que eles pegaram Mateus 24 e picaram para cá, picaram para lá, juntaram um pedaço para cá, juntaram para lá. Vai lendo o texto. Por que Jesus ia fazer um negócio assim, meio quebra-cabeça? Não, ele foi dando a sequência. O anticristo sentou, começou a grande perseguição. No final da grande perseguição, o que acontece? Jesus vem. Onde é que está o arrebatamento secreto aqui? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A segunda vinda, ela acontece no final da grande tribulação. Eu respeito demais os meus queridos irmãos assembleianos, pentecostais, que é a grande maioria que acredita no arrebatamento secreto. Me perdoem, irmãos. Eu não estou nem aqui querendo defender tese de arrebatamento depois. Eu só estou querendo mostrar que Gedeuti faz uma afirmação e quer mandar todo mundo para o inferno que crê diferente. Mas, meus irmãos, eu tenho muitos bons motivos para entender de modo diferente.
Então, por que ele quer me mandar para o inferno? Ah, porque eu não acredito como ele? É por isso que ele quer me mandar para o inferno? Quer mandar todos os pastores para o inferno? Quem não concorda com o G2T vai todo mundo para o inferno. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu já falei e vou repetir. Quem acredita no arrebatamento secreto, quem acredita, entendeu, que vai ser, que é dispensacionalismo, irmãos, respeito demais. Acredito que são servos de Deus, são homens e mulheres fiéis, que são consagrados, muitos, que buscam a Deus, que são sinceros. Então, eu não tenho, se você acredita que é antes, no meio ou depois, que diferença isso vai fazer? O que pode acontecer, dependendo da forma como você crê, é de você se preparar ou não. Só isso. Bom, como eu penso de uma forma, então eu costumo enxergar as coisas de um modo diferente. Então eu vejo os acontecimentos pelo ângulo da minha visão, entendendo o Mateus 24 dessa forma. Mas respeito demais quem pensa diferente. Tá certo? Respeito demais. E, inclusive, os irmãos que acompanham o nosso canal sabem que eu já coloquei vídeos de pessoas que defendem o dispensacionalismo e eu acho que não tem nada demais. Você pode defender. Se você quiser defender o dispensacionalismo no canal Maranata Natma, no canal Manaim, no canal Solo Pereira, sinta-se à vontade. O canal está aberto. Faça a sua defesa. Monte a teoria completa do dispensacionalismo. Explique ela, então. Né? Se você consegue explicar bem, explique bem a teoria dispensacionalista. Uma das coisas mais difíceis que tem para alguém entender é essa teoria dispensacionalista. Ela é muito complexa, ela é muito cheia de pedaços quebrados para cá e joga para lá e é uma montagem. Eu tô lendo aqui o Mateus 24, só na sequência. Simples assim, tô lendo, né? E aí, vejam o que diz então. E ele coloca assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa que ele está se referindo? Aquela que começou quando? Depois que o anticristo sentou no templo. Olha só, vamos lá, de novo. Eu estou tentando ver se eu consigo explicar, né? Para mim é simples, talvez para você não. Jesus, como é que vai ser a sua vinda e o fim dos tempos? Aí Jesus falou, olha, vai começar assim, em guerra, rumor de guerra, as coisas vão aumentando. Aí chega uma hora que o anticristo assenta no templo, começa a grande perseguição, que seria a última fase, né, para quem vai fazer a junção lá com Daniel. Aí começa então uma grande perseguição e ele depois assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o que vai acontecer? O que vai acontecer imediatamente após a tribulação daqueles dias? Verso 29. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, quando a Maranata diz que Apocalipse 8 fala de um arrebatamento na quarta trombeta e vai comparar com estes sinais, ele está concordando que o arrebatamento vem depois da grande tribulação. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, imediatamente o quê? Em seguida. Terminou a grande tribulação, o que vai acontecer? Vai acontecer todo este abalo no céu, né? Lá nos astros, na terra, né? Cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aí tem gente que vai usar esse texto aqui para falar de arrebatamento de igreja. Ora, se é arrebatamento de igreja, se esse texto, Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória, então se verá o Filho do Homem. Eu cantei isso a minha vida toda na Maranata, achando que esse texto falava então do arrebatamento na quarta trombeta, no meio, antes da grande tribulação. Só que o texto está onde? Está depois da grande tribulação. Entenderam? Depois da grande tribulação. Esse texto do arrebatamento da igreja, ele não está lá em cima, antes do cumprimento do sacrilégio que Daniel se referiu. Ele está depois. É só ler o texto, tá bom? Aprendam a lição da figueira, tal. Enfim, meus irmãos, eu nem sei se eu consegui explicar direito, eu nem sei, né?
Mas enfim, olha só, vou só fechar aqui o que o Judeu te falou no final. É interessante que você pega o grego, o dicionário grego, e vai para o português, e ele tem assim 3, 4, 5 páginas para dizer que esse momento é o chamado ginomai. Irmãos, o ginomai nem é tribulação, eu não sei de onde ele tirou isso. Eu até quero dizer, Gideuti, a próxima escola bíblica, explica aí, mostra aí o grego do ginomai aí, mostra que qual é o autor, qual é o dicionário que diz que ginomai é a grande tribulação. Irmãos, olha, eu até, se o Gideuti explicar, eu vou concordar, aceitar, tal, só que eu não encontrei, tá bom? Não encontrei, né? Não encontrei no Vini, não encontrei, né, no Vini, não encontrei no Interlinear e não encontrei na minha enciclopédia aqui e nem na outra ali que eu nem mostrei para vocês, que é uma outra enciclopédia que eu tenho. Não encontrei, só isso, eu não encontrei. Quem sabe o Gedeuti vai explicar isso na próxima escola bíblica, né? Mas olha só, mais uma vez aqui. Você entende que o arrebatamento é antes? Maravilha, irmãos, não tenho nada que me faça dizer que você não vai ser salvo, tá bom? Me perdoe o vídeo longo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.